Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 114 de língua portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto que iremos estudar é o emprego do verbo parte 1. Hoje nós veremos como que o verbo é empregado nos tempos do modo indicativo. Algumas aulas atrás nós estudamos essa classe gramatical, né, que é a classe dos verbos. Rendeu ali muitas aulas a respeito dessa classe e agora nós iniciaremos o estudo do emprego deste verbo, desta palavra, né? Então vamos hoje conhecer os tempos do modo indicativo. Os objetivos para nossa aula são conhecer as variações de emprego do verbo no modo indicativo. Bom, pessoal, então começamos aqui, né, com os tempos do modo indicativo. Quando nós estudamos a classe gramatical dos verbos, a gente aprendeu que o modo indicativo é o modo que indica uma certeza, né? Então, esse verbo ele pode ser empregado em 3 tempos verbais: presente, passado ou futuro, né? Sempre indicando a certeza. Então, a certeza de que algo acontece, a certeza de que algo aconteceu e a certeza de que algo acontecerá, ok? Então, só lembrando vocês, né, do modo indicativo. A gente já estudou os modos verbais. Então, começando ali com o tempo presente, né? Porque o modo indicativo, ele tem o tempo presente, ele tem o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, e ele tem o futuro do presente e do pretérito. Então, começamos pelo tempo presente. O tempo presente, então, falando, né, de emprego do verbo, ele é um tempo bastante múltiplo, capaz, então, de posicionar os fatos em diferentes momentos. Então, quando a gente aprende lá verbo no presente do indicativo, a gente aprende uma situação, né? E agora aqui, nessa parte que se dedica ao emprego do verbo, nós vamos aprender outras situações, tá? Então, o verbo no presente do indicativo, ele pode representar um presente pontual ou momentâneo, tá? Expressando um fato atual que ocorre no momento em que se fala. Então, essa é a primeira situação. Olha lá o exemplo, ó. Enquanto escrevo, penso em você. Esse escrevo e esse penso, né, que eu destaquei ali de cor roxa, são os verbos que estão no presente, no modo indicativo, e que estão indicando um presente pontual ou momentâneo, algo que está acontecendo no momento em que se fala, ok? Então, essa é a primeira situação. Bom, esse presente, né, ele pode ser expresso também com o auxiliar do verbo estar, né? Então, representando ainda essa situação momentânea, atual. Enquanto estou escrevendo, estou pensando em você. Né? Ali eu usei o quê? Um verbo auxiliar, que é o verbo estar, né? E fiz uma combinação com o verbo principal, que acabou ficando aqui no gerúndio. Segunda situação, então, do presente. Pode representar um presente habitual ou frequentativo, ou seja, um fato que costuma acontecer com frequência. Olha lá. Falo e gesticulo muito. Eu falo e eu gesticulo, né? Então, este fato expresso aí no presente está representando um fato que acontece frequentemente. Terceira situação, um presente durativo, que vai expressar ações ou estados permanentes ou ainda verdades universais. Então, todo homem é mortal. O verbo é está empregado ali no presente do indicativo. E, neste caso, está indicando, né, uma verdade universal ou ainda um estado permanente. Quarta situação,
o verbo no presente do indicativo, ele também pode representar um presente histórico ou presente narrativo. Né? Para que serve a utilização desse presente histórico? Para dar mais vivacidade aos fatos que já ocorreram no passado. Então é comum a gente narrar alguma coisa do passado, mas empregando o verbo no presente, né? E quando a gente faz isso, a gente chama de presente histórico ou presente narrativo. Olha lá o exemplo, em 1881, Machado de Assis inicia a literatura realista no Brasil. Então isso aconteceu em 1881, né? Inclusive já no século retrasado, né? No século XIX, nós estamos no século XXI, mas eu empreguei o verbo ali no tempo presente, né? Para dar então essa vivacidade a um fato que já ocorreu. Então, quando a gente faz isso, a gente está empregando o que a gente chama de presente histórico ou presente narrativo. Bom, empregado com valor de outros tempos também, né? O presente pode aparecer como futuro do presente. Olha lá, amanhã faz um mês que você está longe de casa. Faz está no presente, né? Eu faço, tu fazes, ele faz. Tempo presente, mas eu estou me referindo a um fato que ainda vai acontecer amanhã, ou seja, futuro do presente, ok? Ou ainda como pretérito do subjuntivo. Se ele não apaga este fogo, teria queimado tudo, né? Então esse apaga está no tempo presente, mas representando um pretérito do subjuntivo, né? Algo que poderia ter acontecido. Mas pensando aqui no verbo, né? É um verbo que foi empregado no tempo presente, ó. Eu apago, tu apagas, ele apaga. Correto? Também como futuro do subjuntivo. Se você se exercita, conseguirá boa saúde, né? Então aqui, ó, tá representando um futuro, né? Algo que pode vir a acontecer, mas o exercita ficou no presente. Né? Então, esse exercita ali, ó, eu me exercito, né? Tu te exercitas, ele se exercita. O verbo ficou no presente, mas ele está representando algo que pode vir a acontecer, ok? Então, esses foram os tempos do presente. Vamos falar agora de pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, ele pode ser um imperfeito durativo ou cursivo, expressando um fato passado não concluído. Olha lá, meu pai gostava de cantar e de fazer poesias, né? Fato passado não concluído. É quando esse verbo termina então em vá, é o imperfeito, né? Gostava, cantava, nadava, estudava e assim por diante. O imperfeito habitual ou interativo, que exprime um fato habitual do passado, né? Ele caminhava de 2 a 3 quilômetros por dia. Isso é um fato habitual que costumava acontecer no passado, né? É imperfeito também, ó. Também termina em vá, né? Caminhava. Também esse pretérito pode ser empregado com o valor de outros tempos. Com o valor de presente do indicativo, eu queria só um pedaço de torta, né? Então, presente do indicativo, ó, é uma situação que está ocorrendo naquele momento, né? Mas foi empregado aqui um verbo do pretérito imperfeito, né? Também como futuro do pretérito, ó, se emprestasses o carro, tinhas aborrecimentos. Futuro, algo que poderia vir a acontecer, né? Mas o verbo tinhas ficou no pretérito imperfeito. Pretérito perfeito agora. O pretérito perfeito, usado então para indicar um fato passado que foi concluído no passado, que foi acabado, né? Olha lá, saí cedo e fui à feira. Saí e fui são verbos no pretérito perfeito e que exprimem essa ação concluída e acabada, tá? O pretérito perfeito composto, ele expressa um fato que se inicia no passado
E repetindo-se esse fato, ele chega até o presente. Então, olha só, quando eu emprego então aqui o pretérito perfeito composto, né? Para ser composto, tem que ter um verbo auxiliar. No caso aqui é o verbo tem. O garoto de blusa azul tem provocado seu colega de classe. Tem provocado, né? Está no pretérito perfeito composto. Então, é algo que, né, iniciou no passado, mas que por ser repetido, torna-se um fato presente, ok? Até porque esse tem, que é o verbo auxiliar, né, ele está no presente. Pretérito mais que perfeito. Bom, o mais que perfeito ele vai possuir dois empregos básicos. Primeiro, para exprimir um fato passado anterior a um outro fato também passado, que é o caso do comemorou a vitória pelo gol que marcara. Comemorou já é passado, né? Eu comemorei, tu comemoraste, ele comemorou. E o gol que marcara, esse fato ali também, né? Então, primeiro ele marcou o gol, então esse fato ele é anterior ao fato de comemorar, né? E quando ocorre isso dentro de uma frase, um fato passado anterior a um outro fato também passado, a gente chama de pretérito mais que perfeito. E o mais que perfeito é aquele verbo que termina em ra, sem acento, né? Marcara, jogara, estudara, concluíra, dormira, né? E também a segunda situação para o pretérito mais que perfeito, que é para exprimir desejo em orações optativas. Olha lá, pudera eu estar livre de preocupações? Esse pudera está no pretérito mais que perfeito e é uma força de expressão, né? A gente utiliza muito este verbo quando a gente quer exprimir um desejo, né? Então a gente chama isso de oração optativa. Pudera eu estar livre, né? De dívidas, livre de preocupações. Então este verbo está no mais que perfeito. Na língua falada, né, a preferência sempre vai ser pelo pretérito mais que perfeito composto, tá? Por que pelo composto? Porque as pessoas não conseguem ou não sabem, né, empregar corretamente o mais que perfeito, ou por ele ser assim muito formal, então a gente opta por utilizar na nossa fala, né, que é mais coloquial, a gente vai utilizar o mais que perfeito composto. Hoje eu tinha planejado assistir ao jogo. Então, esse tinha planejado é um tempo composto, né? Ele é mais fácil de ser empregado. E agora ainda o futuro, né? O futuro do presente. Temos duas situações também, né? Algumas situações aqui para o futuro do presente, ó. Para indicar um fato que somente será realizado no momento posterior ao que se fala. Então, haverá uma manifestação contra políticos corruptos. Isso vai ocorrer depois da minha fala, né? Futuro do presente. Para exprimir um fato atual, duvidoso ou incerto, né? Nós continuaremos pagando tantos impostos? Continuaremos, é futuro, certo? Mas o fato aqui é duvidoso, é incerto, é uma incerteza. Ou ainda com valor de imperativo, dando mais ênfase à frase. Lembra que imperativo é o modo do verbo que dá uma ordem. Então, eu posso empregar esse futuro do presente com valor de verbo do modo imperativo, né? Os alunos ímpares sentarão à direita, né? Então, está implícito aqui neste verbo que está no futuro do presente, mas está implícito ali que isso é uma ordem, né? Que este verbo tem valor de imperativo, ok? Na língua falada, o futuro do presente, ele vai ser normalmente substituído também por locuções verbais. Então, no lugar, né, de o estudante fará estágio, a gente costuma dizer o estudante vai fazer estágio, né? Parece que o uso da locução verbal, né, do tempo composto,
torna a língua um pouquinho menos formal. E o futuro do pretérito, que é o último tempo do modo indicativo. O futuro do pretérito, então, também tem aqui algumas situações, né? Para exprimir um fato posterior a um outro fato passado. Então, doente, mamãe não deveria mais morar sozinha, né? Esse deveria está no futuro do pretérito. Lembra que o futuro do pretérito, o verbo termina sempre em iria, né? Estudaria, deveria, compraria, escreveria. Essa é a terminação de um verbo quando ele está no futuro do pretérito. Segunda situação, para exprimir um fato futuro que é dependente de um outro fato, ó. Você pagaria a conta de luz para mim se fosse ao banco? A gente costuma muito utilizar essa segunda situação aqui, né? Ou seja, eu estou pedindo um favor para a pessoa, mas eu já estou empregando um tempo, né, que vai depender de outro fato. Então, ó, se você for ao banco, né, você pagaria essa conta para mim? Né? Aquela forma que a gente usa para tentar ali solicitar esse favor da pessoa, né? Então, é uma situação também para emprego do futuro do pretérito. Para exprimir um fato incerto, você teria coragem de morar fora do Brasil, né? Então, teria coragem? Exprime uma incerteza. Para exprimir polidez, poderia carregar esses pacotes até o carro? Ó? Poderia, né? Então, sempre aquela forma assim, né, de você tentar pedir o favor, mas com jeitinho, né? Então, também é empregado aqui nesse tipo de situação. Muito bem, pessoal, então ficamos aqui, né, com os tempos do modo indicativo e o que cada um deles pode representar dentro do contexto de cada oração. Agora você vai lá para os exercícios, não pule essa etapa porque ela é muito importante para você fixar esse conteúdo de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!